Você já parou para pensar por que a natureza criou criaturas tão grandes, tão pesadas e impressionantes que parecem desafiar as leis da física? Hoje você vai conhecer os 10 maiores animais que já existiram na Terra. Uma sequência que começa nas profundezas pantanosas da América do Sul e termina nas águas geladas dos oceanos modernos. Prepare-se! Você vai descobrir criaturas tão grandes que fariam um elefante parecer pequeno. Então, fica aqui e vamos juntos nessa jornada pelo tempo. Começamos pela Titanoboa serrejonensis, a serpente colossal do Paleoceno. Nossa viagem começa há cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros. Enquanto os mamíferos ainda eram pequenos e tímidos, uma nova rainha surgiu nos pântanos da antiga Colômbia, a Titanoboa. Ela podia ultrapassar 13 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Para imaginar melhor, pense em uma cobra do tamanho de um ônibus urbano deslizando silenciosamente pela água. Os fósseis da Titanoboa foram descobertos em 2009 na mina de carvão de Cerrejón, uma região que, naquela época, era coberta por florestas tropicais e rios quentes. O clima era úmido, o oxigênio abundante, e as presas, peixes e crocodilos primitivos, nadavam em quantidade. As florestas tropicais da América do Sul eram o habitat da Titanoboa, um ambiente que permitia o crescimento de répteis de sangue frio devido às altas temperaturas e umidade. Ela viveu durante o período Paleoceno, logo após a extinção dos dinossauros. A Titanoboa não usava veneno. Ela era uma predadora de constrição. Enrolava seu corpo maciço em torno das presas e as esmagava com uma força estimada em 400 quilos por centímetro quadrado. Suficiente para quebrar ossos e interromper o fluxo sanguíneo em segundos. Ela passava a maior parte do tempo na água, como as anacondas modernas, atacando de surpresa. Seu tamanho colossal foi possível graças ao calor constante do planeta naquela época, que acelerava seu metabolismo. A Titanoboa é um lembrete de que, mesmo depois do fim dos dinossauros, a Terra continuou produzindo monstros de respeito. A seguir vem o Megalodon, Otodus megalodon, o terror dos mares pré-históricos. Mergulhando alguns milhões de anos à frente, encontramos um dos predadores mais temidos que já nadaram na Terra, o Megalodon. Este tubarão colossal viveu entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás e dominou praticamente todos os oceanos do planeta. As estimativas apontam que ele podia atingir até 20 metros de comprimento e pesar mais de 60 toneladas. Sua mandíbula de até 3 metros de largura tinha uma força de mordida extraordinariamente poderosa, estimada em 18 toneladas, superando a de predadores como o Tiranossauro Rex. Seus dentes, com até 18 centímetros, eram maiores que a mão de um ser humano adulto. Imagine fileiras de lâminas serrilhadas, cada uma capaz de cortar ossos como manteiga. O Megalodon caçava baleias, golfinhos e grandes tartarugas. Ele atacava de baixo para cima, partindo suas presas ao meio com uma mordida cuja força era equivalente a 10 vezes a de um grande tubarão branco. Fósseis mostram que o Megalodon nadava em águas quentes e rasas, preferindo regiões costeiras onde as presas eram abundantes. Quando ele desapareceu, há cerca de 3,6 milhões de anos, os oceanos mudaram para sempre, e as baleias puderam crescer em paz. Seus fósseis foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida, indicando uma distribuição global. Ainda hoje, o mito do Megalodon alimenta lendas e teorias sobre sua possível sobrevivência nas profundezas. Mas, segundo a ciência, o rei dos mares já se foi. Mesmo assim, seu legado ecoa cada vez que um tubarão corta as águas do oceano. Spinosaurus aegyptiacus, o predador, anfíbio do Cretáceo. Do mar, voltamos à Terra, ou melhor, a um ambiente entre os dois. Há 100 milhões de anos, o norte da África era um vasto delta repleto de rios e florestas úmidas. Ali vivia o Spinosaurus, o maior dinossauro carnívoro já descoberto. Ele media cerca de 16 metros de comprimento e pesava até 7 toneladas. Suas mandíbulas eram longas, parecidas com as de um crocodilo, e cheias de dentes afiados.
perfeitas para capturar peixes gigantes. O que tornava o Spinosaurus único era seu modo de vida semiaquático. Enquanto o T-Rex dominava a terra firme, o Spinosaurus reinava entre os rios. Seus ossos densos o ajudavam a mergulhar, e sua enorme cauda funcionava como um remo poderoso. Nas costas, ele ostentava uma vela óssea com mais de 2 metros de altura. Os cientistas ainda discutem sua função. Poderia servir para regular a temperatura, atrair parceiros ou intimidar rivais. O Spinosaurus foi descoberto no Egito no início do século XX, e sua aparência ainda é um mistério em constante reconstrução. Mas uma coisa é certa: ele foi o primeiro grande predador anfíbio da história da Terra. Um dinossauro feito para dominar 2 mundos ao mesmo tempo. Mosasaurus hoffmanii, o dragão marinho do Cretáceo. Enquanto o Spinosaurus nadava nos rios, outro monstro muito maior caçava no mar aberto. O Mosasaurus era um réptil marinho que viveu há cerca de 70 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Com 17 metros de comprimento e 15 toneladas, ele lembrava uma mistura de lagarto e crocodilo gigante. Tinha um corpo hidrodinâmico, nadadeiras poderosas e uma cauda em forma de meia-lua que lhe dava velocidade. Sua distribuição global incluía o Oceano Atlântico e o Oceano Tétis, com fósseis encontrados em locais como a América do Norte, especialmente no antigo Mar Interior Ocidental, Europa, África, Ásia e Antártida. Sua mordida era impressionante. Os dentes pontiagudos e curvados prendiam as presas, peixes, tartarugas e até outros mosassauros. Fósseis mostram marcas de ataque em ossos de animais menores, o que indica canibalismo ocasional. O Mosasaurus era o predador supremo dos oceanos do Cretáceo. Ele respirava ar como os golfinhos modernos e precisava subir à superfície periodicamente. Curiosamente, ele é um parente distante das cobras e lagartos atuais. Seu desaparecimento coincidiu com o mesmo evento que extinguiu os dinossauros, há 66 milhões de anos. Mas durante milhões de anos, o Mosasaurus foi o verdadeiro dragão dos mares pré-históricos. Paraceratherium transoralicum, o gigante das planícies asiáticas. Saindo dos oceanos e voltando à terra firme, entramos em uma era dominada por mamíferos. Após o fim dos dinossauros, novos gigantes começaram a surgir, e entre eles, o Paraceratherium, o maior mamífero terrestre que já existiu. Ele viveu entre 34 e 23 milhões de anos atrás, em regiões que hoje correspondem à Ásia Central, especialmente Mongólia, Cazaquistão e Paquistão. Com cerca de 8 metros de altura e 20 toneladas, seu tamanho rivalizava com o de algumas casas modernas. Parente distante dos rinocerontes, o Paraceratherium não tinha chifres. Seu pescoço longo e forte lhe permitia alcançar a copa das árvores, onde se alimentava de folhas, galhos e frutas. Provavelmente precisava comer centenas de quilos de vegetação por dia para sustentar o corpo colossal. Apesar da aparência imponente, era um animal pacífico. Vivia em planícies abertas, migrando em busca de alimento, e usava o tamanho como principal defesa contra predadores. Se estivesse vivo hoje, o Paraceratherium faria um elefante parecer pequeno. É um lembrete de que, mesmo depois da era dos répteis gigantes, a Terra continuou criando seres de proporções extraordinárias. Brachiosaurus altithorax, a girafa colossal do Jurássico. Há cerca de 154 milhões de anos, durante o período Jurássico, vastas florestas cobriam o que hoje é a América do Norte. Entre as copas dessas árvores, um gigante se movia lentamente. Seu pescoço alongado se erguia acima das folhas, buscando alimento em alturas que nenhum outro animal alcançava. Esse colosso era o Brachiosaurus. Ele podia chegar a 22 metros de comprimento e pesar cerca de 50 toneladas. Suas patas dianteiras eram mais longas do que as traseiras, dando-lhe uma postura inclinada para cima, quase como uma girafa pré-histórica. Essa característica inspirou o seu nome, Brachiosaurus, o lagarto de braço. O Brachiosaurus era herbívoro, alimentando-se principalmente de folhas e frutos das árvores mais altas. Seu coração precisava bombear sangue a uma distância enorme até o cérebro, o que exigia uma pressão sanguínea muito superior à de qualquer animal moderno.
Os fósseis mostram que ele tinha ossos leves e ocos, semelhantes aos das aves, o que reduzia o peso e facilitava o movimento. Apesar de gigantesco, não era desajeitado. Seus passos eram firmes e ritmados, e estima-se que podia caminhar longas distâncias em busca de alimento. Ver um Brachiosaurus caminhando pela floresta jurássica seria como observar um prédio de 4 andares se movendo com tranquilidade e graça. Dreadnoughtus shrani, a fortaleza viva da Patagônia. Avançando milhões de anos, chegamos ao final do Cretáceo, quando a América do Sul abrigava uma das criaturas mais imponentes que já existiram, o Dreadnoughtus. Seu nome significa aquele que não teme nada. E com razão. Com cerca de 26 metros de comprimento e até 59 toneladas, era praticamente invencível. Descoberto na Patagônia Argentina, o Dreadnoughtus é um dos saurópodes mais completos já encontrados. Cientistas acreditam que o exemplar estudado nem sequer havia atingido a fase adulta, o que sugere que esses animais poderiam crescer ainda mais. Seu corpo era massivo e musculoso. O pescoço, longo e flexível, alcançava as árvores enquanto a cauda servia como contrapeso e arma contra predadores. Era herbívoro e passava a maior parte do tempo se alimentando de folhas e galhos, consumindo centenas de quilos de vegetação por dia. O Dreadnoughtus representa o auge da força entre os dinossauros herbívoros. Um verdadeiro tanque biológico, feito para resistir, persistir e dominar o seu ambiente. Patagotitan maiorum, o titã da Patagônia. Ainda na região da Patagônia, a mesma terra que abrigou o Dreadnoughtus escondeu outro gigante ainda mais impressionante, o Patagotitan maiorum. Esse dinossauro viveu há cerca de 100 milhões de anos e é considerado um dos maiores já descobertos. Ele media cerca de 37 metros de comprimento e pesava aproximadamente 70 toneladas. O Patagotitan era um saurópode herbívoro, com um pescoço gigantesco que se erguia acima da vegetação. Cada passo seu fazia o solo tremer. Suas pegadas fossilizadas mostram sulcos tão grandes que uma pessoa poderia se deitar dentro deles. Os cientistas acreditam que o Patagotitan vivia em bandos, migrando em busca de alimento e abrigo. Essa convivência em grupo era uma forma de proteção contra predadores, embora, para um ser desse tamanho, o próprio tamanho já fosse defesa suficiente. Ver um rebanho de Patagotitãs atravessando uma planície seria como assistir a montanhas vivas em movimento. Eles representam a expressão máxima do gigantismo terrestre. Argentinosaurus huinculensis, o colosso da América do Sul. Se o Patagotitan é gigantesco, o Argentinosaurus ultrapassa até mesmo essa escala. Ele é amplamente reconhecido como o maior dinossauro terrestre já identificado. Viveu há cerca de 90 milhões de anos, também na América do Sul. Podia alcançar 35 metros de comprimento e pesar entre 90 e 100 toneladas. O Argentinosaurus era um titanossauro herbívoro e seu tamanho descomunal exigia um metabolismo lento e uma dieta constante. Estima-se que ele precisava comer mais de 1 tonelada de folhas e galhos por dia. Sua estrutura óssea impressiona os cientistas até hoje. As vértebras mediam mais de 1 metro de largura e o fêmur tinha o peso de um homem adulto. Apesar do tamanho, acredita-se que ele se movia com calma, percorrendo planícies e florestas em busca de alimento. Seu crescimento provavelmente nunca cessava completamente, o que explicaria como alguns indivíduos alcançavam tamanhos tão descomunais. O Argentinosaurus foi, literalmente, o rei da terra firme. Nenhum predador conhecido seria capaz de derrubar um adulto saudável. Baleia azul, Balaenoptera musculus, a rainha viva dos oceanos. E finalmente, chegamos ao topo absoluto do gigantismo. O maior animal que já existiu em toda a história da Terra não pertence ao passado. Ele ainda vive entre nós. A baleia azul é uma maravilha da natureza moderna. Com até 33 metros de comprimento e mais de 200 toneladas, ela é mais pesada do que qualquer dinossauro conhecido. O coração de uma baleia azul tem o tamanho de um carro pequeno e pesa cerca de 180 quilos. A cada batimento, bombeia centenas de litros de sangue por todo o corpo. Apesar de sua aparência colossal, ela é uma gigante gentil. Sua alimentação consiste quase exclusivamente em krill, pequenos crustáceos que flutuam nos oceanos.
Durante a temporada de caça, uma baleia azul pode consumir até 4 toneladas de krill por dia. Ela habita todos os grandes oceanos, migrando conforme as estações e a temperatura da água. Seu canto grave pode ser ouvido a centenas de quilômetros de distância, ecoando como uma sinfonia subaquática de pura grandiosidade. A baleia azul é a prova viva de que a Terra ainda abriga seres dignos das maiores eras pré-históricas. Um lembrete de que o gigantismo não desapareceu, apenas mudou de forma. Esses foram os 10 maiores animais que já existiram na Terra, do passado pré-histórico até os oceanos de hoje. Qual deles mais te impressionou? Você prefere os colossos terrestres ou os gigantes dos mares? Faltou algum animal que você conhece nessa lista? Deixe sua resposta nos comentários. Se essa jornada pelos maiores animais do planeta te surpreendeu, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Qual será a próxima curiosidade?